Hoje o capítulo que vai ser exposto é o capítulo 23, Moral Estranha. Antes, de passar a palavra para o Jason, eu gostaria de lembrar ao pessoal que está aqui, ao pessoal principalmente que acompanha de casa, interajam conosco nas redes sociais, curtam, comentem, mandem suas dúvidas, suas críticas, e principalmente compartilhem o nosso conteúdo e se inscrevam no nosso canal. É importante para que o conteúdo seja cada vez mais, difundido e chegue para mais pessoas que com certeza precisam ouvir para receber o consolo necessário, enfim. Dito isso, eu vou pedir então que todos nós nos acalmemos, que a gente se desvincule um pouco dos nossos problemas, das nossas preocupações diárias, que a gente possa se voltar para cá, para o momento de agora. E o pessoal de casa também que se recolha para um local onde não tenha tantas distrações, para que a gente possa aproveitar ao máximo possível tudo que vai ser dito na tarde de bem. Vou passar a palavra então. Bom, então é o seguinte, o capítulo de hoje é esse, Estranha Moral. Semana passada, a gente falou sobre o capítulo 27, Não separeis o que Deus juntou. E, a par de tudo que foi falado lá a respeito das dificuldades dos relacionamentos, das bases emocionais genuínas que precisam existir para que um relacionamento saudável se estabeleça e uma família saudável surja daí, nessa semana a gente começa a falar justamente dessas questões das relações entre as pessoas da família. E vocês vão me dizer assim, mas nesse título, Estranha Moral, não fala nada sobre família, né? Não tem nada a ver com família isso. Tem, agora a gente vai ver nas passagens, mas antes a gente define que estranha moral, estranha, algo que é estranho é algo que é incomum, e não é usual, e não está dentro daquele padrão ou daquele contexto admitido. Então, o que vai se falar aqui é a respeito de comportamentos, valores, princípios emocionais, morais, que nós não adotamos nas nossas relações entre pessoas, entre famílias. Via de regra não adotamos, mas que deveríamos adotar, que é exatamente os valores que foram ensinados por Jesus. E eu vou procurar mostrar, na medida das nossas limitações aqui de tempo e de estrutura, por que ele falava dessa maneira diferente do que nós normalmente fazemos. Então eu vou ler a parábola que vocês encontram na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulos 14, 25 a 27 e 33. Diz assim: Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes. Então, tinha muita gente atrás dele, seguindo ele. E, por algum motivo, talvez percebendo as características, as tendências, os conflitos médios daquela massa de pessoas que o seguia, talvez esse conflito sendo presente na grande maioria deles, ele se deu conta disso, se virou e falou o seguinte: se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós
que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Dentro do contexto de época, do momento lá, muitas daquelas pessoas que o estavam seguindo no momento, provavelmente tinham a intenção de segui-lo, de continuar com ele, junto dele, para recolher, pensando certamente em recolher os benefícios da convivência dele, a segurança que trazia a presença dele. Quando algum problema acontecia, podiam recorrer a ele, perguntar. Então, pensando nessas vantagens, pensavam em ser seus discípulos. Quando ele volta e fala disso, como em outros momentos que ele falou de outras dificuldades, que seria necessário que aqueles que realmente quisessem o seguir, não na presença, mas no coração, escolhas difíceis que precisariam ser feitas dentro do processo evolutivo, ali na vida, no dia a dia, nas escolhas, muitos foram desistindo e abandonando, saindo de perto, pensando justamente que era muito difícil. E entre, então, se precisava fazer aquele tipo de coisa que ele estava propondo para poder ser discípulo dele, então não queriam. Vamos olhar a passagem específica de hoje, esse momento aqui que ele volta. Então ele começa na primeira frase, repetindo, ele diz assim: se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que acontece? A que ele está se referindo? Se a gente for olhar assim cruamente, de uma forma bem superficial, como normalmente a gente costuma fazer, e que é, como muito provavelmente muitas daquelas pessoas lá interpretaram, como assim? Eu vou pegar e vou ter que amar menos meu filho, minha mulher, meus irmãos, meus pais, do que ele? Tudo bem, eu lá estou convivendo com ele, admiro e tal, mas daí a gostar menos da minha família, não tem como. E aí, olhando dessa maneira, a gente já se retrai a essa proposta. Aqui, no Centro Espírita, nessa sociedade, ao longo dos anos, muitas pessoas que passaram por aqui e não conseguiram justamente entender isso que nós procuramos explicar aqui nessa tarde hoje, muitas vezes se afastaram, desistiram por causa disso. Justamente por interpretar que isso estaria relacionado a um tipo de abandono da família, de brigar com a família, de se distanciar. E vocês vão ver que a proposta dele é bem outra. É uma proposta estranha, não convencional. À medida que a gente começa a se interessar, que a gente, dentro desse processo evolutivo, que a gente tem falado aqui nos outros capítulos das semanas anteriores, como espíritos, realizando experiências, vivendo múltiplas encarnações, a gente chega num ponto de mais maturidade, que a gente começa a sentir um certo vazio emocional, quando ainda na busca só do aqui e do agora, das compensações, das sensações, do ter. E a gente começa a querer se interessar por algo mais, por entender realmente qual é o significado da vida, qual é o significado da própria existência, por que as coisas são como são, por que de muitos dos conflitos, tantas dúvidas que a gente é portador, tantas respostas para as quais, tantas perguntas para as quais a gente não tem resposta inicialmente, e a gente já começa a amadurecer nesse sentido, a gente acaba, mais cedo ou mais tarde, dentro dessa trajetória, chegando em Jesus, chegando nos ensinamentos dele. A vida, muitas vezes sem dar nomes, sem citar versículos e parábolas, nos ensina as mesmas coisas que ele ensinou. Então, de um jeito ou do outro, a gente acaba chegando nos ensinamentos dele. E quando a gente aprende alguma coisa,
normalmente a gente aprende primeiro intelectualmente, quer dizer, a gente recebe uma informação, compara com aquilo que a gente viveu, muitas vezes frustrações, decepções, e se dá conta que o caminho que a gente estava realmente ele é equivocado, ele traz problemas para nós, para os outros, sofrimentos, conflitos, etc. E então a gente precisa se dar conta que precisa fazer um outro rumo, mudar as nossas características internas, que foram as que nos levaram ao momento. Aí a gente começa a fazer, ou tentar fazer, algumas pequenas escolhas na direção daquelas novas compreensões que a gente vai obtendo. E aí começam a surgir as primeiras dificuldades, porque nós temos tendências. Esses comportamentos anteriores que nós adotamos, sendo repetidos ao longo das vidas, dos séculos, eles criaram um condicionamento dentro de nós. A gente criou, inclusive, muitas vezes traumas de eventos que a gente não conseguiu processar, digerir emocionalmente muito bem. Tem um monte de marcas e de cicatrizes de tudo isso. Adquiriu processos de defesa, coisas que a gente faz para não se expor. Para não se expor ao risco de repetir os mesmos erros, para não se expor ao risco de receber das outras pessoas as mesmas ações que nos geraram mágoas, tristezas, decepções. A gente cria escudos e barreiras das nossas formas de se comportar para tentar se defender. Mesmo quando a gente entende intelectualmente, tem toda a informação lógica, e a doutrina espírita traz ela como nenhuma outra doutrina do planeta, mesmo assim, a gente ainda tende a repetir o comportamento anterior quando é defrontado por aquela situação, por aquela dificuldade, por aquele teste, por aquele problema. Então, vem esse primeiro grande desafio, que é o enfrentar a si mesmo. É fazer um esforço sobre a própria tendência, dominando ela e se impondo um novo comportamento nessa nova direção que agora eu pretendo começar. Isso é muito difícil, porque a tendência anterior tem muita força. Ela foi estabelecida ao longo de muito tempo. Coisas que não formaram tendência não são tão difíceis de mudar. As mais difíceis de mudar são aquelas que têm mais raízes profundas no nosso ser, mais repetições, mais razões, mais justificativas da nossa parte para mantê-las. Então, esse é uma primeira etapa. E eu preciso falar dela porque sem ela, o restante do capítulo fica meio sem sentido. Porque é a partir exatamente desse momento, quando eu me dou conta que eu preciso mudar, que eu devo adotar novos padrões comportamentais gerados por novas emoções, é que eu vou encontrar da parte da sociedade e, mais especialmente, com mais dificuldade ainda, da parte daquele núcleo de familiar, aquele núcleo de pessoas que convivem mais intensamente comigo, eu vou encontrar uma resistência a isso. Eles não vão aceitar as minhas novas mudanças, as minhas novas perspectivas. Por quê? Porque, se por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil da gente visualizar. Se até hoje eu tinha insegurança, medo de perdê-los, e em função desse medo de perdê-los, eu não estou entrando ainda em detalhes do porquê que eu tenho esse medo, mas acho que todo mundo conhece bem esse sentimento, né, de ter medo de perder alguém.
Até hoje, por esse medo, eu acabei negociando. E o que significa negociar? Eu acabei concordando com coisas que eu não deveria concordar, que lá no fundo eu já sei que estavam erradas. Aceitando coisas desequilibradas para manter a convivência. Muitas vezes até chegando aos extremos da falta de respeito, até de agressões físicas. Muitas vezes eu fui na direção de dar aquilo que a pessoa me exigiu, por medo que, se eu não desse o que ela estava me exigindo, ela fosse procurar em outros lugares, em outras pessoas, em outros relacionamentos. E agora, com essa nova compreensão, eu começo a entender que ao fazer isso, eu prejudico essas pessoas, eu mantenho nelas desequilíbrios, inseguranças, eu digo amá-las, mas na verdade, quando eu estou negociando, eu estou fazendo por mim, porque eu não quero que elas se afastem de mim. A falta que elas vão me fazer? Eu julgo que elas que vai me fazer. Às vezes nem vai fazer tanto assim. Sinceramente, às vezes nem vai fazer tanto assim. Mas as culpas do passado, dessa própria existência, das frustrações, das decepções dessa própria existência, associado ao passado de outras existências, que a gente não tem acesso direto na nossa memória, mas que estão presentes nas nossas emoções, sob forma de culpas. A gente se sente na necessidade de resgatar, de ajudar, de estar junto, de fazer diferente do que a gente fez. Lá, quando a gente abandonou, não deu bola, isso se transveste de uma forma equivocada nessa nova existência, como o extremo oposto, na qual eu quero fazer tudo, agradar de qualquer jeito. Manter a todo custo. Então, muitas vezes, o que eu julgo ser um amor, uma afetividade tremenda, ela tem uma grande base de culpa. Não estou dizendo com isso que não haja alguma afetividade. Mas quero dizer que a gente precisa olhar para as bases emocionais, para as nossas bases emocionais, porque a gente confunde as coisas. A gente mistura as coisas. E aí, dentro dessas novas descobertas, vendo o mal que aquilo causa para as pessoas, vocês já viram, vamos pegar alguns exemplos assim, vocês já viram muitas vezes mães e pais que passam a mão por cima dos erros do filho. Passa a mão por cima dos erros do filho é uma expressão, né, que a gente costuma usar no sentido de minimizar, justificar o comportamento desequilibrado do filho. E a gente vai lá e passa a mão e justifica e desculpa, estimula e não sei o que, não sei o quê. E isso vai fazendo com que aquele indivíduo ali, que é um espírito reencarnado com tendências e características, que foi colocado sobre nossa responsabilidade para que nós nos orientemos para o bem, para o equilíbrio, acaba se desequilibrando. Acaba virando uma pessoa negociadora, calculista, que sabe que vai fazer tal coisa para receber tal outra. Se ele chorar, ele vai receber a atenção ou aquilo que ele está pedindo. É uma chantagem emocional, a qual a gente cede. Porque eu não quero que meu filho fique bravo comigo, se distancie de mim. E muitas vezes vem justificativas estranhas no meio disso. A gente ouve as pessoas dizerem assim: não, mas eu não quero fazer com meu filho a mesma coisa que o meu pai e minha mãe fizeram comigo. Porque meu pai e minha mãe o que eles fizeram comigo foi que eles foram frios, eles não me deram atenção, eles não faziam nada de bom. Então eu não quero que meu filho passe pelas mesmas coisas que eu passei. Tá certo, ele até pode ser que ele não passe pelas mesmas dificuldades nesse sentido que tu tá dando, que tu, mas com certeza ele vai passar por outras. Porque só existe um
Equilíbrio. E o equilíbrio, ele fica no meio das coisas, ele não fica nem num extremo nem no outro. Se eu saio de um extremo e vou para o outro, outros tipos de desequilíbrio de consequências se apresentam. Então se criam pessoas mimadas, que vão, por exemplo, para os seus novos relacionamentos, para os seus relacionamentos já na fase adulta, com todas aquelas exigências, querendo que o seu companheiro faça tudo aquilo que o pai e a mãe faziam. Cheio de mania. O companheiro tem que ter, com perdão da expressão, um saco gigante para poder aguentar todas as manias, as pressões, as exigências que aquela criança mimada, agora adulta, faz. Passa um tempo, ninguém consegue manter isso por muito tempo. Tenta passear, viajar, fazer sexo, todas essas coisas compensativas, mas chega uma hora que não aguenta mais. E aí o que acontece? Separa. Entende? Aí a gente olha para a nossa sociedade mundial. Por que tem tantos divórcios? Será que as bases não estão erradas? Capítulo da semana passada. Vendo como tem relação direta com isso. Então, a partir do momento, para não seguir dando exemplos por causa do tempo, que já não chama atenção, e agora com as novas descobertas que eu fiz, eu souber que eu não posso, então, mais alimentar esses comportamentos desequilibrados, essas fugas, essas tendências, essas características, eu vou ter que me impor um novo comportamento. E o outro, as outras pessoas, elas vão querer que tu continue atendendo às exigências, às necessidades, ao que elas julgam ser necessidades delas. E vão te cobrar, e vão te fazer chantagem emocional, e vão te fazer pressão, e vão fazer um monte de coisa. Tem muitas maneiras de se fazer isso. A gente faz isso. Sabem quando alguém faz alguma coisa que tu não gostou, e aí tu tem um impulso, é uma reação automática, mas que demonstra no teu rosto, por uma expressão, por uma reação, que tu está insatisfeito com aquilo. Então, às vezes tu mantém isso, que a gente chama de ficar emburrado. Para que a gente fica emburrado? Sendo verdadeiro, para que a gente fica emburrado? Não é para que o outro diga, olha, ficou emburrado, não gostou, vou lá e vou agradar. Vou fazer diferente. Não é? Então, são reações emocionais que muitas vezes passam despercebidas, mas que denunciam as nossas exigências e as exigências dos outros para conosco. São formas de chantagem emocional mais sutis. Tem outras mais diretas. Tem pessoas que usam, entre casais, usam o próprio sexo como forma de chantagem. Ou tu faz o que eu quero, ou eu não faço sexo contigo. Será que essa é a base afetiva que deveria gerar as relações sexuais? Entendem por que dá errado? Por que gera sofrimento, gera frustração? Outras vezes acontece o oposto. A pessoa chegou num grau de amadurecimento e não quer mais fazer sexo dentro dessas mesmas bases anteriores. Já quer algo diferente para si. E recebe pressão, chantagens emocionais, do companheiro, da companheira, lá, do marido, da mulher, para que isso aconteça. Então são formas de chantagem emocional. E dentro de todas essas relações, eu acabei citando aqui alguns exemplos de filhos, alguns exemplos de relacionamento marido-mulher, mas a gente pode encontrar
certamente nas vidas de vocês, nas relações familiares de vocês, com irmãos, com outros parentes, mesmo fora do círculo familiar consanguíneo, entre colegas, entre amigos, acontece. Fato é que eu tenho uma nova descoberta, quero viver novos valores e que essas pessoas, não entendendo isso, não compreendendo, permanecendo na sua mesma maneira de ser e de viver, fazem pressão contrária. Então, como eu aprendi, se eu aprendi alguma coisa mais equilibrada, e como eu disse, em última instância, a gente sempre chega em Jesus, mesmo que sem reconhecê-lo, a ação direta dele, eu vou ficar dividido entre dois valores. Aqueles que esse círculo familiar exige e aqueles que eu estou aprendendo agora com Jesus. Vou escolher os novos valores, ainda que não compreendam, que façam beijo, que se irritem, que se distanciem, enfim, ou não, vou ceder. Se eu ceder, posso ceder? Posso ceder. Mas se eu ceder, o que acontece? Conflito. Sabem por quê? Porque como eu cheguei à conclusão, não é uma coisa que eu estou fazendo porque outra pessoa me disse, eu só peguei uma informação, estou fazendo cegamente. Eu entendi alguma coisa. E o ideal é que eu faça esforço para entender essas coisas, para pensar sobre isso. Mais uma vez, é o que a doutrina espírita propõe, a reflexão sobre essas coisas. Então, como eu entendi isso, o que vai acontecer? Eu sei que eu devo fazer de outra maneira, mas não vou fazer. Isso vai começar a gerar um processo de culpabilidade interna. Eu vou começar a entrar em conflito. Porque vai haver uma diferença, uma distância entre aquilo que eu já compreendo que eu devo fazer e aquilo que eu na prática faço. É daí que surgem todos os conflitos. Em última instância, se eu permanecer não fazendo, o nível de conflito vai aumentar. Mais uma vez, olhando para a nossa sociedade, para nós mesmos, olha quantos conflitos existem. Quantas coisas a gente sabe que deveria fazer e chegar na hora a gente se dá uma desculpa para não fazer. Seja para atender aos outros, às exigências dos outros, seja para atender os nossos próprios gostos, as nossas próprias tendências. Que a gente diz querer mudar, mas lá no fundo a gente ainda tem algum grau de comprazimento com elas. Elas nos satisfazem de alguma maneira. Qual é o esforço que cada um está fazendo para viver aquilo que entende? Qual é a reflexão que cada um está fazendo, saindo dos automatismos, das reações automáticas das situações e do dia a dia, se pesquisando, observando a si mesmo, para mudar isso. Ou eu estou no automatismo, enquanto está me agradando, tá bom. Enquanto está me satisfazendo, tá bom, não preciso pensar. Daqui a pouco eu fico meio conflituado, meio assim, meio assado, mas aí o que acontece? Eu vou lá e dou uma compensada. Através dos métodos que são individuais, cada um faz de um jeito. Existem pessoas que fazem do mesmo jeito, como eu já citei, passeia, compra, viaja, busca sensações, enfim. E aí, eu vou levando a vida. Os conflitos internamente seguem aumentando. Chega uma hora que irrompe, explode, sob o formato, muitas vezes, de doenças físicas, outras vezes mentais, psicológicas. Aí tem uma frase, que é a próxima dele, que, se a gente for olhar também superficialmente, parece que não tem nada a ver. Diz assim: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. O que tem a ver
carregar a cruz com isso que ele acabou de falar? Porque a cruz de cada um representa as suas dificuldades, as suas tendências. Vocês notem que, se nós adquirimos, e sempre a gente adquiriu, as características atuais na construção da nossa própria história, essas características estão conosco. Então, por exemplo, se a gente é muito irritado, muito estourado, muito explosivo, isso nos traz consequências nas relações aqui agora. Afasta, aproxima pessoas por leis de atração por semelhança e de repelência por diferença. É a mesma coisa. Então, nessas relações familiares, sociais, a gente muitas vezes faz coisas que a gente já não gostaria mais de fazer. Se vê nesse confronto consigo mesmo. Isso é uma cruz. Por exemplo, eu convivo lá com um parente que me tira do sério, me tira a paciência. Eu não consigo aguentar, eu não suporto. Aí o que eu faço? Eu boto a culpa no parente. O parente é muito assim, muito assado, eu não aguento. Só que na verdade, independente dele estar certo ou errado, se eu tivesse adquirido dentro de mim uma capacidade de compreender e me relacionar com ele, por mais desequilibrado até que ele possa ser, eu tiraria de letra. Mas eu não consigo, me afeta, me tira a paz, afeta a minha estabilidade. Eu fico mal. Então vocês notem que é mal porque falta alguma coisa para mim lidar com aquela circunstância. Tem gente que consegue lidar com aquilo ali muito melhor que eu. Então não é uma coisa da situação ou da pessoa, é uma dificuldade, uma ausência, uma incapacidade minha de fazer. Isso é uma cruz? É. Ou seja, eu digo que a cruz é o indivíduo. Mas, na verdade, a cruz é o que eu não adquiri ainda. Mais uma vez, eu estou fazendo esforço para adquirir? Ou eu continuo culpando o parente, a situação, a pessoa, e permaneço com a minha incapacidade de me relacionar e de fazer, de acontecer? Carregar a cruz nesse sentido seria conseguir conviver dentro daquela relação conturbada. Isso não significa submissão, não significa concordância, não significa cedência, não significa nada dessas coisas. Muito pelo contrário. A gente estuda na doutrina espírita, vê nesses ensinamentos de Jesus o quê? Ensinamentos pelo exemplo. Então, eu deveria fazer melhor, dar um bom exemplo para todas as pessoas, inclusive para aquela que eu não gosto. Lá a gente viu isso lá no capítulo Amai os vossos inimigos. Aquela que é o meu adversário, muitas vezes é da família, às vezes não, mas que importa? Então, com todas essas minhas tendências, essas minhas carências, esses meus medos, essas minhas dificuldades todas, isso representa a minha cruz. Porque me faz sofrer, me torna cada situação mais pesada, o peso da cruz. Então, para que eu consiga superar isso, é que vem a proposta dele. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga. Será que é seguir que nem aquela população que estava seguindo ele? Ou será que era procurar aprender com os ensinamentos dele e colocá-los dentro do coração? Então eu vou conviver com as dificuldades, com as minhas próprias dificuldades internas, com as dificuldades dos outros, procurando, nesse meio tempo, nessa relação, colocar esses ensinamentos dele dentro de mim. Ah, é difícil? Claro que é difícil, mais uma vez, já falei, eu tenho tendência, vou encontrar dificuldade. Não vai ter uma solução mágica de fora para dentro, é preciso esforço, lei de trabalho, associada a uma outra lei que a gente estuda na doutrina espírita, lá no terceiro ciclo, para aqueles que quiserem
precisa fazer os estudos, até já é um convite, associada a uma outra lei, que é a lei de sociedade. Por que há necessidade de convivência entre os seres? Aí ele termina: assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aí a gente pega e leva essas coisas ao extremo, renunciar a tudo. Então tá, vou fazer voto de pobreza, voto de castidade, voto disso, voto daquilo, voto de... Em algumas circunstâncias se faz greve de fome, não sei o que mais. Não adianta. Porque essa renúncia, ela é do coração. Eu preciso me convencer. E aí é muito mais difícil do que fazer um voto de pobreza, de castidade, seja lá qual for. É muito mais difícil eu lá na convivência desequilibrada me manter equilibrado. Me manter junto lá do parente, da situação dificultosa, e tomar decisões equilibradas, ainda que ele possa querer se distanciar, que ele possa querer... Mas aí é a escolha dele. Dentro de ti, tu não criou barreiras. Tu permaneceu fiel a valores e princípios que trazem paz à tua própria consciência e que servirão de exemplo para eles. Isso pode não acontecer amanhã, nem na semana que vem, nem no ano que vem. Talvez nem dentro dessa própria encarnação. Mas se realmente é algo equilibrado, que está dentro da lei divina, que é uma outra lei, que na verdade não é uma outra lei, é o nome que a gente dá em espiritismo para as leis divinas, está dentro da lei natural. Se não estiver, se o que eu estiver dando como exemplo estiver dentro dos padrões da lei natural, em algum momento vai fazer sentido, vai cair a ficha, como a gente costuma dizer para ele. E o teu bom exemplo vai acelerar esse processo. Vai gerar conflito dentro dele. Ah, mas é ruim gerar conflito? Não, não é não. Tu não está fazendo com a intenção de gerar um conflito. Tu está fazendo com a intenção de ensinar alguma coisa equilibrada. Entrando em contato com os padrões emocionais desequilibrados que o indivíduo traz dentro de si, gera um choque. Esse choque é um conflito, é esperado. Mas se isso não acontecer, não vai haver mudança. Precisa haver mudança. Padrões internos. Então, viver sem querer se incomodar, querendo preservar para que o outro não é o que vai, não é a coisa mais eficiente a se fazer, nem para nós, nem para os outros. Mantém tudo em banho-maria, estagnado, não evoluído. Até que as dores, os processos da vida continuam acontecendo, nos chamem à realidade que a gente quer negar. Tudo que eu falei, continua vivo e presente no pós-morte. A gente morre, se a gente não faz isso agora, a gente morre dentro disso. Muitas vezes a gente vê no fenômeno mediúnico mães e pais, parentes desesperados, pedindo que auxiliem os filhos deles. Que na verdade seja feito o que muitas vezes eles não conseguiram, não quiseram fazer durante a encarnação, por medo de perder. E agora não tem mais essa possibilidade direta de fazer. Chegam na volta dos seus entes queridos, tentam influenciar, inspirar, falam, mas não são ouvidos, é como se não existissem. E vivem em desespero por causa disso. Outras vezes mantêm ainda as ilusões e querem que os encarnados que forem atender os seus filhos consolem, passem a mão por cima, como eles faziam outrora. Mas que já se mostra desequilibrado, com os problemas todos que o filho lá, a pessoa, está vivendo, já é consequência de tudo. Ainda não conseguiu entender, fazer essa ponte, que o que está acontecendo agora é fruto de uma vida inteira de escolhas. E que é preciso mudar dentro de si
para poder ensinar alguma coisa diferente para o seu ente querido. Porque só se dá e se tem. É por isso que muitos orientadores, pais, mães, etc., ensinam aos seus filhos coisas que não fazem, para depois, mais tarde, ver os seus filhos não fazerem o que eles ensinaram. Fazer o que eles fizeram. Não o que foi dito. Eles viram o pai, a mãe, a referência ali fazer. Esse é o poder do exemplo. Vocês me desculpem, eu não vou fazer todas as passagens. Convido vocês a darem uma procuradinha no nosso canal, porque esse capítulo, ele, como a gente faz, começa no 1, vai até o 27, recomeça, ele já foi feito outras vezes. Então vocês vão encontrar certamente palestras excelentes lá, em que são faladas todos os capítulos, todas as passagens, melhor dizendo, de hoje. Mas hoje eu quis fazer uma reflexão mais concentrada nessa que não é à toa que o Kardec escolheu como sendo a primeira a ser colocada aqui. Porque ela contém, em resumo, as bases de todas as outras. Que só as descrevem, as ampliam. A descrevem e a ampliam. Então, procurem esses capítulos aí no nosso canal do YouTube. Peguem o Evangelho, leiam, tem as explicações do Kardec, tem as explicações dos Espíritos, lá tem uma parte que chama Instruções dos Espíritos. Façam realmente isso, tem a ver com o que eu falei aqui hoje, o quanto cada um está fazendo de esforço para isso, o quanto eu quero entender essas coisas, o quanto eu quero simplesmente vir aqui tomar um passe e que tudo se resolva. Busquem. Busquem. Vocês possam refletir sobre isso. Semana que vem a gente vai estar aqui numa nova exposição falando sobre não colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, as possibilidades de como fazer para exemplificar e instruir as pessoas de forma adequada. Sem enfiar goela abaixo algo que elas ainda não têm nível evolutivo para compreender. E também sem suavizar ou não falar aquilo que elas já têm nível evolutivo para compreender. Tem tudo a ver, de novo, com o capítulo. Até lá. Boa tarde para todos. Então, sigam todos pensando no que foi dito na tarde de hoje, fazendo relação com as experiências próprias e individuais, para que cada um possa compreender melhor os próprios conflitos, os próprios vazios nas relações, enfim. E, além disso, lembrando que o Jason fez um convite com relação aos estudos aqui na Casa Espírita, quem tiver interesse, então, né, a se aprofundar mais sobre o que é dito na doutrina do Espiritismo, que venham na segunda-feira, às 8h30, numa atividade onde vocês possam interagir mais ativamente, fazer perguntas, as dúvidas que tenham, e assim, cada vez mais compreender e aplicar o que é aprendido na própria vida. Tenham um bom final de semana, então. Uma boa tarde. Obrigada.